Abigail tinha 18 anos quando deixou o orfanato. Com uma mala surrada e um coração cheio de esperanças, ela se despediu das paredes que a abrigaram por tantos anos. O orfanato era um lugar de memórias mistas, era onde ela havia encontrado amigas, aprendido a ser resiliente, mas também, onde sentiu a falta insuportável de uma família. Seus pais faleceram em um acidente de carro, quando ela tinha apenas 5 anos. A única herança que deixaram foi uma conta bancária com uma quantia razoável de dinheiro, o suficiente para garantir que Abigail tivesse uma base segura ao iniciar sua vida adulta. Abigail alugou um pequeno apartamento em um bairro tranquilo da cidade. Era um lugar simples, mas para ela, significava liberdade e um novo começo. As paredes brancas e o piso de madeira rangente, logo se tornaram um lar acolhedor, enquanto ela decorava com itens que colecionava desde sua infância no orfanato, fotos antigas, desenhos feitos por ela, e alguns poucos móveis que encontrou em lojas de segunda mão. Ela sabia que a primeira tarefa seria encontrar um emprego. Embora seus recursos financeiros fossem limitados, ela queria ter algo para ocupar seu tempo, e garantir que pudesse se sustentar a longo prazo. Abigail era determinada e resiliente, qualidades que havia cultivado durante seus anos no orfanato. Ela atualizou seu currículo, e começou a distribuir cópias em várias lojas e restaurantes. A procura não foi fácil, ela enfrentou várias rejeições e noites de incerteza, mas nunca perdeu a esperança. Até que um dia, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, viu um anúncio na janela de um restaurante chique, conhecido pelo seu ambiente elegante e culinária requintada. Eles estavam contratando uma garçonete. Abigail entrou no restaurante, nervosa mas decidida. Um homem de meia idade a recebeu com um olhar avaliador. Após uma breve entrevista, impressionado com sua determinação e humildade, ele decidiu lhe dar uma chance. "Você começa amanhã", disse ele com um sorriso. O primeiro dia de Abigail no restaurante foi um turbilhão de emoções. Ela vestiu o uniforme impecável e se olhou no espelho, ajustando o avental branco. As mesas eram cobertas com toalhas de linho, e o ambiente era iluminado por lustres de cristal. Ela sentiu um misto de excitação e apreensão, ao imaginar os clientes sofisticados que atenderia. Os primeiros dias foram desafiadores. Abigail teve que aprender rapidamente a manejar as bandejas pesadas, memorizar o extenso menu, e lidar com os pedidos exigentes dos clientes. Ela cometeu alguns erros, derramou vinho em uma mesa e esqueceu um pedido, mas seus colegas de trabalho, embora ocupados, foram pacientes e a ajudaram a se ajustar. Com o tempo, Abigail começou a se sentir mais confiante em seu trabalho. Ela desenvolveu um ritmo, aprendeu a antecipar as necessidades dos clientes, e começou a construir relacionamentos com seus colegas. Entre eles estava Julia, uma garçonete experiente que se tornou uma espécie de mentora para Abigail, oferecendo conselhos e apoio nos momentos difíceis. Abigail descobriu que gostava de interagir com os clientes. Havia algo gratificante em proporcionar uma boa experiência, e ver os rostos satisfeitos após uma refeição. Ela começou a ser conhecida por seu sorriso caloroso e sua atenção aos detalhes, o que rapidamente a tornou uma das garçonetes favoritas do restaurante. Apesar das longas horas de trabalho, Abigail sempre encontrou tempo para si mesma. Nos seus dias de folga, explorava a cidade, visitava museus, parques e bibliotecas. Ela gostava de ler romances e livros de autoajuda, buscando inspiração para continuar sua jornada. O apartamento de Abigail se tornou um refúgio acolhedor, após os longos dias de trabalho. Ela decorou o espaço com plantas, almofadas coloridas, e cortinas leves que balançavam com a brisa da janela aberta. À noite, gostava de sentar na pequena varanda, olhar as estrelas e refletir sobre o futuro. A vida de Abigail estava longe de ser perfeita, mas ela estava grata por cada pequena vitória, e por cada pessoa que encontrou em seu caminho. Ela sabia que os desafios continuariam a surgir, mas também acreditava em sua capacidade de superá-los. A rotina de Abigail no restaurante se tornava cada vez mais familiar e fluida. Ela acordava cedo, preparava um café da manhã simples, e dedicava um tempo para fazer uma breve meditação, uma prática que havia começado para manter a mente tranquila e focada. Depois, vestia seu uniforme impecavelmente branco,
prendia o cabelo em um coque elegante e se dirigia ao trabalho. No restaurante, a manhã começava com a preparação do salão. Abigail e seus colegas arrumavam as mesas, verificavam a limpeza dos copos e talheres, e ajustavam os detalhes finais, para garantir que tudo estivesse perfeito para os clientes. O aroma dos pães frescos e do café recém-moído se espalhava pelo ambiente, criando uma atmosfera acolhedora. Durante o turno de almoço, o restaurante ficava movimentado. Abigail se movia com graça e eficiência, anotando pedidos, servindo pratos elaborados, e cuidando para que cada cliente tivesse uma experiência memorável. O restaurante era frequentado por executivos, casais em encontros românticos e grupos de amigos, todos atraídos pela excelente reputação do local. Ela havia se tornado uma parte essencial da equipe, e seu gerente, Marcelo, apesar de exigente, reconhecia seu esforço e dedicação. Os colegas a respeitavam, e muitas vezes buscavam sua opinião sobre como lidar com situações difíceis. Abigail havia criado um ambiente de trabalho harmonioso, onde todos se ajudavam e se apoiavam. Uma tarde, enquanto o restaurante estava cheio de clientes, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu lentamente, e um homem entrou. Ele estava claramente em situação de rua, com roupas rasgadas, cabelo desgrenhado e uma expressão cansada. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma mistura de curiosidade e admiração ao olhar em volta, encantado com a beleza do restaurante. Os clientes pararam de conversar, e viraram seus olhares para o homem. O ambiente, antes animado, ficou subitamente silencioso. Marcelo, o gerente, aproximou-se rapidamente, com uma expressão de desgosto no rosto. "Ei, você não pode ficar aqui", disse Marcelo, em um tom severo. "Saia imediatamente, antes de espantar nossos clientes. Este é um restaurante chique, não um lugar para mendigos sujos como você." O pobre homem levantou a mão, tentando explicar. "Senhor, eu tenho dinheiro para pagar, estou faminto, não como há dias, só queria uma refeição quente." Marcelo cruzou os braços e bufou. "Não me importa se você tem dinheiro, seu cheiro e aparência são inaceitáveis. Saia agora mesmo, imundo." Abigail, que estava observando a cena de longe, sentiu uma onda de indignação crescer dentro de si. Ela sabia que o que Marcelo estava fazendo era injusto e desumano. Decidida a não deixar aquilo continuar, ela se aproximou e ficou ao lado do homem. "Marcelo, pare!" disse ela, sua voz firme e clara, apesar do tremor em suas mãos. "Ele é uma pessoa como qualquer outra aqui, e ele merece respeito e dignidade." Os clientes, que estavam assistindo a cena em silêncio, começaram a murmurar entre si. Alguns pareciam apoiar Abigail, enquanto outros olhavam com desaprovação. Marcelo olhou para ela, surpreso e irritado. "Abigail, você sabe que este não é o lugar para ele. Ele vai afastar nossos clientes com essa imundície. Se nossos clientes não conseguem ver além da aparência, e tratar os outros com respeito, então talvez eles não mereçam estar aqui." Abigail respondeu, seus olhos brilhando de determinação. "Ele só quer uma refeição quente, e eu vou servir a ele." Marcelo estava sem palavras, dividido entre sua autoridade como gerente, e a convicção inabalável de Abigail. Ela se virou para o homem e sorriu gentilmente. "Por favor, senhor, sente-se", disse ela, indicando uma mesa próxima à janela. "Vou trazer o cardápio para você." O homem assentiu e agradeceu, visivelmente emocionado. Abigail o conduziu até a mesa e foi buscar o cardápio, ignorando os olhares surpresos e alguns desaprovadores dos clientes. Ela sabia que estava fazendo a coisa certa, e nada faria voltar atrás. Enquanto ela servia o homem, o restaurante continuava em um murmúrio. Os clientes estavam divididos entre admiração e desconforto, mas Abigail manteve a cabeça erguida, determinada a mostrar que todos merecem respeito e dignidade, independentemente de sua aparência ou situação na vida. Abigail foi até a cozinha e explicou a situação aos cozinheiros, que ficaram surpresos, mas concordaram em preparar uma refeição quente e nutritiva para o homem. Enquanto esperava a comida ficar pronta, Abigail se certificou de que ele tivesse água fresca. Ela trouxe uma toalha úmida,
para que ele pudesse limpar as mãos e o rosto, tentando preservar um mínimo de dignidade em meio à sua situação difícil. Ela conversou com ele, tentando fazê-lo se sentir mais à vontade. Ele contou sobre sua situação atual, que era deplorável. Ele estava sem teto, lutando para encontrar trabalho e lidando com a fome diariamente. Abigail viu nos olhos dele a mesma desesperança que havia sentido em vários momentos de sua própria vida, e isso a motivou ainda mais a agir com compaixão. Vou trazer a refeição para o Senhor, disse Abigail, sorrindo gentilmente. Espere só um momento. Abigail trouxe o prato fumegante para ele com um sorriso caloroso, colocando-o diante dele, como faria com qualquer outro cliente. Era um prato de carne assada, com purê de batatas e vegetais frescos, acompanhado de uma fatia de pão e um copo de suco. Espero que aproveite, disse ela, com sinceridade. O homem olhou para a comida, visivelmente emocionado. Muito obrigado, Abigail. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, murmurou ele, suas mãos tremendo levemente enquanto pegava os talheres. Você não precisa agradecer, apenas aproveite sua refeição, respondeu Abigail suavemente. Enquanto o homem comia, alguns clientes começaram a conversar entre si, expressando admiração pela coragem e bondade de Abigail. Alguns até se levantaram e foram até a mesa do homem, para oferecer palavras de apoio e encorajamento. O clima no restaurante mudou, passando de tensão e desconforto para uma atmosfera de solidariedade e humanidade. Marcelo, observando a cena de longe, percebia que havia subestimado tanto a situação, quanto a força de caráter de Abigail. No entanto, ele manteve seu desagrado, sabendo que teria que lidar com a questão mais tarde. Ele se afastou, claramente irritado, mas também confuso com a reação positiva dos clientes. Ao fim do expediente, Marcelo chamou Abigail de lado, e com um tom frio, disse: Você deve vir à minha sala amanhã de manhã, precisamos conversar. Abigail sentiu uma onda de ansiedade. Ela foi para casa naquela noite e tentou dormir, mas a ansiedade não permitiu. Repassava repetidamente os eventos do dia em sua mente, temendo as consequências de ter enfrentado Marcelo. Ela se perguntava se havia sido tola em arriscar seu emprego para ajudar um estranho, mas no fundo sabia que não podia ter agido de outra forma. Na manhã seguinte, ela chegou cedo ao restaurante, e deu de cara com Marcelo, que a conduziu até sua sala. A feição dele era de raiva. Houve um momento de silêncio, antes que ele começasse a falar em um tom alto. Você me desobedeceu na frente de todos, disse ele, sua voz cheia de indignação. Você espantou clientes e desafiou minha autoridade. Esse restaurante tem um padrão a ser mantido, e você não respeitou isso. Marcelo fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Você está demitida, vá embora imediatamente. Abigail ficou visivelmente abalada. Suas mãos começaram a tremer, e seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela manteve a cabeça erguida. Quando ela estava prestes a levantar da cadeira, a porta se abriu. O gerente ficou espantado ao ver Roger, o dono do restaurante, o chefe de todos, quem comandava tudo. Antes que Marcelo pudesse abrir a boca, Roger ordenou que os dois fossem para o salão principal, onde todos os funcionários já estavam reunidos. Era uma reunião de extrema importância. Assim, obedeceram à ordem do chefe. Com todos reunidos, Roger começou a falar, revelando algo chocante. Eu fiquei sabendo do ocorrido de ontem, um mendigo entrou aqui, no meu restaurante, e ainda foi servido. Roger falou, sua voz grave ecoando pelo salão. Marcelo interrompeu rapidamente. Chefe, eu expulsei o mendigo imundo, mas a simples garçonete, Abigail, ousou me desobedecer e o serviu. Mas não se preocupe, senhor, eu já resolvi tudo, ela está demitida. Marcelo esperava receber elogios do chefe, mas em vez disso, recebeu um olhar duro. Marcelo, você está demitido, disse Roger, surpreendendo a todos. Marcelo ficou boquiaberto, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Roger continuou, sua expressão séria. Para ver se meus funcionários estavam à altura do meu restaurante, eu fingi ser um mendigo.
Coloquei roupas velhas e sujas, tudo perfeito para não ser reconhecido. Eu fiquei indignado com a forma como fui tratado. Marcelo, como pôde dizer coisas tão cruéis a uma pessoa necessitada? Isso não é jeito de receber uma pessoa. Todos os clientes devem ser tratados com o máximo de respeito, independe de classe social ou aparência. Marcelo caiu de joelhos ao ouvir a chocante revelação, o rosto pálido de espanto. Roger continuou. Abigail, você demonstrou uma compaixão e humanidade admiráveis, qualidades que valorizo profundamente. Por isso, estou promovendo você a gerente do restaurante. Abigail estava chocada, tentando processar o que estava acontecendo. Marcelo, ainda de joelhos, implorou que Roger reconsiderasse, mas a decisão já estava tomada. Roger voltou-se para Abigail com um sorriso encorajador. Você merece, confio em você para exercer esse cargo. Disse ele, com um sorriso caloroso. Os funcionários no salão murmuravam entre si, alguns aplaudindo discretamente, enquanto outros ainda processavam a reviravolta. Abigail, com o coração acelerado e uma mistura de emoções, levantou-se, ciente de que sua vida estava prestes a mudar de maneira irrevogável. Ela sentiu uma onda de gratidão e alívio, sabendo que sua coragem e bondade não haviam sido em vão. Nos dias que se seguiram, Abigail começou a se adaptar ao seu novo papel como gerente do restaurante. Ela se dedicava com afinco, aprendendo rapidamente as responsabilidades administrativas e gerenciais. A equipe, inicialmente surpresa com a mudança, passou a respeitá-la ainda mais, admirando sua determinação e empatia. Enquanto isso, Marcelo enfrentava um declínio sombrio. Incapaz de encontrar emprego, devido à sua reputação manchada, ele mergulhou na depressão. Tentando escapar de sua realidade, ele recorreu ao álcool e aos jogos de apostas, esperando recuperar sua vida, mas afundando-se ainda mais. Suas dívidas aumentaram, e ele perdeu tudo o que tinha. Sem amigos ou família para recorrer, acabou nas ruas, tornando-se um morador de rua. A ironia de sua situação o atormentava, lembrando-o constantemente de como tratar um mendigo no restaurante. Abigail, por outro lado, florescia em seu novo papel. Com um emprego estável e bem remunerado, ela conseguiu transformar seu apartamento em um verdadeiro lar. Ela reconectou-se com antigos amigos do orfanato, e fez novos amigos entre os funcionários do restaurante. Sua vida pessoal melhorou, e ela encontrava tempo para passear pela cidade e desfrutar de pequenas alegrias que antes não podia. No restaurante, os clientes continuavam a encher o local, atraídos não apenas pela excelente comida, mas também pela atmosfera acolhedora e inclusiva que Abigail havia criado. Sob sua liderança, o restaurante prosperava, tornando-se um exemplo de como tratar todos com dignidade, independentemente de sua aparência ou circunstâncias. Para Abigail, cada dia era uma nova oportunidade de fazer a diferença. Ela sabia que seu sucesso era resultado de sua dedicação, e da importância de manter a humanidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Com um coração cheio de gratidão e esperança, ela seguia adiante, construindo uma vida que refletia os valores pelos quais sempre viveu. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative